Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao Caminhando pelas Escrituras. Avisando aí aos irmãos e irmãs novamente que agora Caminhando pelas Escrituras é diário, excluindo-se, evidentemente, sábados e domingos. Então, o nosso horário é de segunda a sexta, às 18 horas. Então, segunda, quarta e sexta, Antigo Testamento, terças e quintas, Novo Testamento. E hoje é terça-feira, espero que você tenha tido aí uma terça-feira abençoada, espero que você já esteja tendo uma semana abençoada e vamos seguir então agora no Novo Testamento com o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos fazer a leitura do versículo 9 até o versículo 15, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Texto esse fácil, né, meus irmãos? Fácil entendimento, tendo em vista que é a oração, é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou a orar, a famosa oração do Pai Nosso. E aí eu quero abrir aqui um parênteses para os meus irmãos e irmãs e dizer que essa oração não é uma oração do catolicismo. Muitos se enganam em achar que a oração do Pai Nosso é uma oração de católico. Não, é um modelo de oração que Jesus nos ensinou e nós podemos e devemos sim orar a oração do Pai Nosso. E nessa oração do Pai Nosso, que a gente vê aqui bem claramente, é que Jesus nos ensina que quando nós orarmos, nós devemos fazer o quê? Devemos, em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, nos achegarmos ao Pai, nos achegarmos a Deus em humilhação, nos achegarmos a Deus declarando a sua santidade, declarando o seu grande nome, declarando as suas obras, declarando quanto Deus é bom para cada um de nós. Mas não só isso, nós também nos achegamos a Deus agradecendo a Ele pelo pão de cada dia, agradecendo por suas dádivas, agradecendo por suas bênçãos. Também não só isso, nós chegamos diante do Pai, colocando diante dele as nossas situações com outras pessoas, observando o ministério do perdão, observando a doutrina do perdão, que nós precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam. E aí, eu já pulo para o final dessa passagem, onde Jesus diz: olha, aquele que não é capaz de perdoar o seu irmão, ele também não será perdoado pelo Pai. Evidentemente, dentro dessa oração, tem um pedido até muito recorrente nos Salmos de Davi, né, que é um pedido a Deus por socorro contra os seus adversários, contra o avanço dos seus adversários, dos seus inimigos. Mas, em contrapartida, Deus está aqui, Jesus está aqui dizendo que nós devemos perdoar as ofensas dos homens, como Deus também nos perdoou através da obra de vida, morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E ele vai terminar no versículo 15 dizendo: se, porém, não perdoardes aos homens, e aqui são colchetes que foram abertos aqui, uma inclusão no texto, que não está mudando o texto, que isso fique bem claro, mas todas as vezes que você vê esse colchetes e 2 ou 3 palavras entre esses colchetes, é porque há aqui uma reafirmação de algo que já foi dito. Ou seja, no versículo 14, ele fala em perdoar os homens o quê? As suas ofensas. No versículo 15, Jesus continua: se, porém, não perdoardes aos homens, perdoardes o quê? Então, foi aberto aqui um colchete e colocado dentro as suas ofensas, para que fique bem claro que Jesus estava se referindo ao que ele havia dito antes, né? Perdoar as ofensas dos homens. Tampouco vosso Pai Celeste, vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, meu irmão e minha irmã, em resumo, o que a oração do Pai Nosso traz para nós, dentro da doutrina do perdão, é:
perdoe para ser perdoado. Para ser perdoado por quem? Por outra pessoa? Não. Perdoe para ser perdoado por Deus. Isso é muito pior, não é verdade? Então, o Evangelho fala a respeito do perdão. O Evangelho, ele é graça, mas ele também é perdão. Na obra de vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, nós fomos reconciliados com Deus porque nós éramos rebeldes e inimigos de Deus. E nesta reconciliação nós fomos perdoados. E fomos perdoados por causa da morte de um inocente, por causa da morte de Jesus. E dado esse fato tão importante, como nós, meu irmão e minha irmã, diante de tamanha graça, diante de tamanho amor, diante de tamanho cuidado com cada um de nós, diante de tamanho perdão, podemos hoje dizer: eu não vou perdoar nem fulano, nem beltrano. O que ele ou ela fizeram comigo é muito grave, mas o que nós fizemos com Cristo é muito mais grave. Portanto, meu irmão e minha irmã, perdoe. Esse é um dos símbolos principais, uma das características principais da oração do Pai Nosso. Porque se nós não perdoarmos, como Jesus terminou o texto no versículo 15, nós não seremos perdoados pelo Pai também por nossas ofensas. É isso. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.